Por que você continua atraindo os mesmos relacionamentos? E existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer e de se fazer, que é por que uma mulher inteligente, madura, engraçada, bem-sucedida e que tem um desejo profundo no coração dela de construir uma família, continua se apaixonando por homens que são emocionalmente indisponíveis e complicados? Será que ela gosta de sofrer? É claro que não. Será que ela escolhe mal? Às vezes, mas esse é um tema para um outro podcast, para um próximo episódio, porque na maioria das vezes tem uma camada muito mais profunda até que ela precisa ser falada antes, discutida antes da gente falar sobre o escolher mal. Porque a verdade é que a gente não se relaciona só com pessoas, a gente se relaciona através das nossas crenças que a gente carrega sobre nós mesmas, sobre o outro e sobre o mundo. E muitas dessas crenças, elas estão lá já até no nosso inconsciente e pilotando a nossa vida no automático, elas nasceram em lugares de dor da nossa história, que às vezes a gente nem se lembra com tanta clareza, porque quando a gente pensa em trauma, a gente imagina aqueles acontecimentos grandes, então violência, abandono, abuso, coisas mais explícitas nesse sentido e mais fáceis de serem identificadas como um trauma. Mas a verdade é que o trauma, ele não é aquilo que aconteceu somente, é também a interpretação que o nosso sistema nervoso fez daquilo que viveu. E é a conclusão que a gente vai tirando sobre a vida para conseguir sobreviver. O que é sobreviver? É lidar com as minhas emoções, aquelas que eu não tenho ferramenta e habilidade ainda para lidar. Então, o que eu faço? Eu jogo todas elas para debaixo do tapete e eu vou criando comportamentos adaptativos para não ter que entrar em contato com aqueles acontecimentos que me geram dor daquela da qual eu não sei lidar. E essas conclusões que a gente vai tirando sobre nós, sobre a vida e sobre os outros e sobre o mundo, elas passam a dirigir os nossos relacionamentos, sem que a gente sequer perceba. E talvez você nunca tenha pensado assim, mas o trauma, ele não deixa só lembrança. Quando você lembra de alguma coisa realmente traumática, ele deixa algumas frases na sua cabeça. Eu não posso confiar. Se eu relaxar, eu vou sofrer. Eu preciso controlar. Homens sempre vão embora. Todo homem é infiel. Eu preciso merecer o amor, não basta ser quem eu sou. Se eu mostrar quem eu sou, eu vou ser rejeitada. E essas frases, elas nem sempre passam pela nossa consciência, elas estão lá só ecoando sem que a gente se dê conta. Mas elas vão organizando a forma com a qual a gente enxerga o mundo e as pessoas. E é por isso que duas pessoas, por exemplo, elas podem viver a mesma situação e elas vão interpretar de uma maneira completamente diferente. Então, por exemplo, uma demora para responder uma mensagem pode ser só uma demora. E aí, por exemplo, uma amiga que tá saindo com alguém e essa pessoa demorou para responder e ela tá assim super ansiosa, ela de repente vai te contar, e você fala, gente, mas a pessoa tá ocupada, ela não te abandonou, né? A gente tá aqui, são 3 da tarde, você mandou mensagem a 1 da tarde, a pessoa pode estar em reunião. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem um trauma de abandono, ela tem uma interpretação muito mais intensa e desproporcional das situações, ela tem um sofrimento real da situação. Então, não é o presente reagindo, é o passado que ela sequer se dá conta interpretando o presente. Talvez uma das crenças mais profundas, e é dela que eu quero falar bastante hoje, a gente fala pouco sobre isso, menos discutidas, né? Seja a crença que nós, mulheres, muitas vezes temos sobre o masculino. E elas passam despercebidas. Então, se uma mulher, por exemplo, cresceu na casa dela vendo homens ausentes, né? De repente vendo o pai extremamente ausente, uma mãe em sofrimento, que compartilhava esse sofrimento com a filha, que alimentava muitas vezes essa crença, assim, também se dá conta. Homens violentos, infelizmente, né? Violência física, verbal, homens emocionalmente imaturos. Então, mulheres que cresceram em casa com pais extremamente imaturos, impulsivos, que, né, abandonava a família para sair com os amigos, que tinha vício em bebida, em jogos, que não sabia lidar com a situação desconfortável, que fugia das conversas difíceis, homens infiéis, homens que de repente usavam a força, o grito para controlar, ou o silêncio para punir. O sistema nervoso, ele vai chegando a uma conclusão sem que a gente chegue por ele, que ele fala, bom, o masculino ele não é seguro. Então, às vezes, os pais se divorciam muito cedo, a mãe tem muita mágoa desse pai e ela, né, conta para essa filha ao longo da vida. Ela alimenta essa filha das próprias crenças, da própria experiência que viveu
com aquele masculino. E percebe, eu não tô falando que isso não é verdade, que de repente a dor da tua mãe não foi real, é muito real. Eu só tô dizendo que pro cérebro daquela menina, essa conclusão fez sentido, ela continua ali. E ela era uma tentativa de proteger. O problema é que essa menina cresceu e a conclusão sobre o masculino continua. E o pior, ela continua da maneira mais profunda e inconsciente possível. Porque às vezes ela fala que ela quer um relacionamento saudável, um homem presente, né? Um homem provedor no sentido emocional, um homem seguro, que cuide dela. Né? Então ela é super independente, mas poxa, eu quero um homem forte do meu lado, um homem que seja carinhoso, presente. Mas a crença dela, o que é a crença? O que é a nossa vibração, que eu falei em outro episódio? A vibração nada mais é, não tem nada místico, é o que a gente acredita sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Então, ela verbaliza que ela quer isso, mas ela tá sempre esperando ser abandonada, porque ela tem uma crença, por exemplo, de que homens abandonam, porque talvez ela tenha visto a mãe dela ser abandonada, a irmã mais velha ser abandonada. Ela diz que quer confiar, mas ela vigia o tempo inteiro. Ela diz que deseja descanso, mas ela controla. Eu quero um relacionamento leve, em paz. Mas ela tá ali o tempo inteiro controlando, em guerra com ela mesma, se comparando. Ela fala que quer parceria, mas ela acredita que se ela baixar a guarda, ela vai sofrer. Então ela não divide nada. De repente ela casa e ela não confia que o marido possa resolver as coisas na casa por ela. Né? Ela fala, eu queria um homem próspero. Poxa, mas você dá espaço para isso acontecer? Né? Você confia de verdade nesse masculino que você escolheu para confiar no teu lado, que realmente ele tem a provisão, ele tem um direcionamento, ele tem uma bússola importante na tua casa. E sabe o que é mais curioso? Assim, o cérebro, ele não gosta daquilo que faz bem, né, somente. Ele gosta daquilo que parece familiar. E é por isso que tantas pessoas confundem, por exemplo, intensidade com amor. Por quê? Eu acredito que amor é tudo que é intenso, né? Então, às vezes eu abro caixinha de pergunta no Instagram e recebo isso, né? Friozinho na barriga, e eu brinco, eu falo, gente, friozinho na barriga depois dos 18 anos, né? Vai brincar na montanha-russa, porque não tem cabimento você querer um friozinho na barriga quando você já é adulta, né? Então, as pessoas confundem intensidade com amor. Então, um homem, por exemplo, emocionalmente indisponível, ele vai gerar ansiedade, ele vai te gerar o friozinho na barriga, sim, senhora. Só que a ansiedade que ele te gera essa obsessão, essa perseguição por validação, né? Então, esse friozinho na barriga, de uma hora ele atende o telefone, outra hora ele não atende, uma hora ele fala que gosta de mim, na outra ele sumiu um mês e foi viajar para Ibiza, né? Claro que você vai sentir friozinho na barriga, mas é um friozinho horroroso. Você não precisa disso na tua vida. E essa obsessão, ela costuma ser confundida com paixão, porque às vezes ela tem a química, justamente, né? Esse jogo, né, essa caça, o caçador, ela, obviamente ela ativa a química, mas isso não significa amor. Enquanto isso, aparece um homem emocionalmente disponível, que quer construir família, interessante, bacana, e aí essa pessoa olha para ele e fala, poxa, sem graça, porque ele não dá o friozinho na barriga, né? Ele não te dá a sensação de você ter que convencer, de você ter que, né, ter esse lugar da caçadora, inclusive, que a gente nem se dá conta disso. Porque a paz, ela não produz essa descarga de adrenalina que o sistema nervoso aprendeu a chamar de amor e que a nossa sociedade normaliza como amor, o que não é natural. A gente não sente falta do que é bom, a gente sente falta daquilo que a gente conhece, essa é a verdade. E é por isso que romper os padrões dói tanto. Porque você não está só mudando o comportamento, você está contrariando um sistema nervoso que passou anos e anos e anos acreditando que aquele comportamento era o normal, só que ele não é natural. E existe um aspecto sobre o qual também ninguém fala, que é o quanto essa nossa crença ruim no masculino impacta também a nossa fé. Porque toda crença, né, sobre as pessoas acaba de alguma forma influenciando a tua espiritualidade, a forma como você se relaciona com Deus, inclusive a tua intimidade. Então, se você aprendeu que quem ama abandona, como que você descansa no amor de Deus, por exemplo? Se você aprendeu que a autoridade sempre vai machucar, como que você confia na autoridade de Deus? Se você aprendeu que depender é perigoso, como que você vive de verdade uma vida de entrega e de confiança? E outro dia eu tava conversando com uma super amiga minha e eu tava falando isso pra ela, assim, ela tava com algumas questões em relacionamentos, ela é incrível. E a gente conversando, eu falei, amiga, entrega pra Deus, né? Você tá fazendo todo, ela tá fazendo um trabalho super importante de autoconhecimento, né? E eu falei, bom, trabalhar esse pilar da tua espiritualidade, da tua alma é muito importante, né? E eu falei pra ela, olha, tem momentos que realmente a gente tem que entregar, a gente tem que confiar que as coisas vão acontecendo,
Só que a gente, né, precisa dar espaço. Ela falou, amiga, mas se eu pedir para Deus, ele vai trazer para minha vida. Eu já sei o tipo que ele vai me trazer, aquela pessoa sem graça, sons que não traz emoção para minha vida, assim como todas as pessoas que eu já namorei. E aí a gente tava conversando por WhatsApp, eu falei, amiga, lê o que você me escreveu, você tá dizendo que a tua escolha é melhor? Você tá dizendo que você não confia? Entende a profundidade do que é a crença, por exemplo, do masculino, quanto que ela impacta, inclusive, a nossa crença, né, em algo maior, em Deus e na tua espiritualidade? E até às vezes, né, a gente, em muitos casos, a gente tá tentando ali confiar em Deus com o coração, a gente tá num movimento de buscar mais intimidade, né, a gente tem de verdade buscado, mas que a gente não consegue confiar de verdade. No fundo, no fundo, no fundo, a gente não consegue confiar de verdade. E essa barreira é porque existe um coração ainda preenchido com medo. O medo de confiar muitas vezes, né? O medo de confiar, essa crença muitas vezes no masculino faz a gente enxergar todos os homens da mesma forma, quando isso não é verdade, isso é muito injusto. E a gente, né, trabalha, né, nesses aspectos que é super importante para a gente tentar entender o porquê dos nossos comportamentos e transformar as nossas crenças. De novo, a espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, estou te falando da tua busca verdadeira com algo maior, desse relacionamento de intimidade, o quanto que muitas vezes a gente não consegue dar esse passo importante na nossa vida por conta dessas crenças. Então, como tudo aquilo que você acredita sobre si mesma, sobre amor e sobre o mundo, as suas crenças vão influenciando aquilo que você percebe, aquilo que você tolera, aquilo que você normaliza, o que você procura, a forma com a qual você interpreta. Então, se eu acredito que eu nunca vou ser prioridade, porque talvez eu tenha visto na minha casa minha mãe nunca sendo tratada com prioridade, talvez eu tenha tido na minha casa um homem que queria só, né, ter uma esposa e ter filhos e não ser marido, né, e ser pai, eu vou aceitar migalhas por muito tempo. Eu não fiz as pazes ainda, né? Eu tô acreditando que a minha história vai ser a mesma que essa, né? Eu também não perdoei essa figura masculina que fez o melhor que pôde com as ferramentas que teve. Muito provavelmente tinha um monte de trauma também de pai, né? E talvez uma presença masculina. E como que eu trabalho esse perdão também nesse sentido e liberar, né, essa imagem que eu tinha que ficou cristalizada e conseguir dar um novo significado para minha crença. Então, se eu acredito que eu preciso conquistar amor, eu vou me sentir atraída, por exemplo, por quem exige esforço constante. Olha aí os indisponíveis emocionalmente. Se eu acredito que os homens sempre vão embora, eu vou interpretar qualquer silêncio como abandono. Não porque seja a realidade, mas porque é o filtro do qual eu estou olhando para essa realidade, para o mundo. E os filtros, eles vão criando os padrões. E é por isso que mudar dói tanto. Todo mundo quer quebrar ciclo, mas pouca gente quer suportar o desconforto de quebrar, porque dói pra caramba quebrar, essa é a verdade. Você vai sustentar um desconforto e dessensibilizar o teu cérebro em uma crença que ele teve a vida inteira. Porque romper um padrão significa permanecer em paz quando o impulso é controlar. Significa não investigar a vida do outro, significa não implorar por migalha, significa não correr atrás quando o seu movimento foi sempre de tomar a primeira atitude, não querer provar o seu valor e querer falar sobre si, tentar convencer o outro sobre o seu valor, quando esse sempre foi o seu movimento. Não fugir quando alguém finalmente se aproxima de você e dá desculpa que a tua régua é muito alta, né? Significa muitas vezes suportar o silêncio do outro, que pode estar numa fase mais difícil que a sua, sem criar histórias na tua cabeça, que ele não gosta mais de você, e que o casamento acabou, e que o namoro tá ruim, e que, né, suportar o medo sem obedecer a ele. E a maturidade emocional, ela não acontece quando o medo desaparece, ele acontece quando o medo deixa de decidir por você. Talvez a pergunta mais importante não seja por que eu continuo atraindo as mesmas pessoas, talvez a pergunta seja quais crenças estão fazendo com que eu reconheça como amor aquilo que na verdade é só familiar. E familiar, né, muitas vezes não é nada bom. Porque enquanto as tuas crenças permanecerem as mesmas, os rostos, eles vão mudando. Os nomes vão mudando, as histórias mudam, mas o ciclo vai continuar aparecendo estranhamente igual. E a cura, ela começa quando você percebe que o problema nunca foi apenas, né, as pessoas que você deixou entrar na tua vida, foi também a lente que você aprendeu a enxergar o amor, a vibração que você tava. De novo, nada místico aqui, a vibração é o que eu acredito sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo.
e eu vou entrar na frequência dessas pessoas. E a partir do momento que eu troco as lentes, e essas lentes elas podem ser trocadas, essa talvez seja uma das notícias mais bonitas que eu tenho para você. Você não está condenada a repetir mais essa história que um dia precisou criar para sobreviver. Você está livre para viver a história que você sempre sonhou.